Eu vou te ensinar um passo a passo que, se você conseguir aprender e aplicar, pode ter certeza que a sua vida financeira vai ser completamente transformada. As pessoas mais bem-sucedidas financeiramente do mundo não chegaram nesse patamar somente com um bom salário. Para vocês terem ideia, 1% dos mais ricos do mundo, 60% são empreendedores, têm o seu próprio negócio, 21% são investidores, 16% são herdeiros, 3% são celebridades, artistas ou atletas e 0% são funcionários que só vivem de salário em salário. E que fique muito claro, estou falando que são funcionários que gastam tudo o que ganham. Porém, existe a possibilidade desse funcionário pegar parte do que ganha e investir, se tornar um investidor e, ao longo do tempo, construir um patrimônio que o coloque nesse 1% mais rico. Se você quer aprender a administrar o seu dinheiro como os 1% mais rico, primeiro você tem que entender o que todos esses grupos têm em comum. Todos eles são donos de alguma coisa. E eu sei que você pode estar pensando: ah, mas eu também sou dono. Sou dono do meu celular, que hoje em dia vira até patrimônio pro pessoal. Sou dono da minha moto, do meu carro, ou até mesmo da minha casa. Mas não é ser dono de qualquer coisa. Empreendedores são donos de negócios. Investidores são donos de ativos. Os herdeiros são donos do que herdaram, né? Aí pode ser imóvel, pode ser empresa, podem ser ativos também. Artistas e atletas são donos de habilidades raras e difíceis de replicar. E com essas habilidades, eles são muito bem remunerados. E se você não é dono de nada disso, o sistema te consome. Você vive na corrida dos ratos, recebe o salário, consome, conta zerada antes mesmo de terminar o mês. Aí começa o mês seguinte e repete tudo de novo. E aí que entra a regra dos 20, 10, 60, 10. E pode ter certeza que essa regra aqui não é aquele negócio genérico. Ah, aqui você vai organizar seu salário, aí vai ser tanto para isso, tanto para aquilo. Isso aqui é completamente diferente, porque a verdade é que não é somente o quanto que você ganha que importa, e sim o que você faz com o dinheiro que você ganha. Então os primeiros 20% do seu salário vai para o seu crescimento. Esse é o dinheiro que vai trabalhar para você. E quanto antes você começar, melhor, mesmo que seja com pouco. Então pensa comigo, temos o Júnior, que aos 20 anos começou a investir R$ 500 todos os meses. E seu amigo Clayton viu isso, mas pensou diferente. Não, que o Júnior tá começando agora, R$ 500 por mês, que isso aí não vai fazer tanta diferença, que eu prefiro não começar agora, sendo que Clayton também tinha a possibilidade de investir, mas ele não investiu e pensou lá na frente, quando completou 30 anos. Não, que o Júnior já tá investindo há 10 anos. Eu tô começando bem depois, 10 anos depois. Então eu não posso começar somente com 500. Eu vou começar com o dobro. Eu vou começar logo com R$ 1.000 por mês. Quem você acha que vai ter mais dinheiro aos 60 anos de idade? Vai ser Júnior, que começou aos 20 com R$ 500 por mês? Ou vai ser Clayton, que começou com o dobro aos 30 anos, R$ 1.000 por mês? Ou seja, ele está investindo mais e ao mesmo tempo tem 30 anos pela frente para poder passar o Júnior. E diferente de outros canais que falam de investimento aqui na internet, nós fizemos uma tabela totalmente realista. Esse aqui é Júnior, que começou a investir R$ 500 todos os meses. Estamos considerando aqui uma rentabilidade de 8% ao ano. E nessa hora eu sei que vão ter comentários: não, mas 8% ao ano é muito pouco, que hoje a Selic tá batendo quase 15%, tem ação pagando muito mais, tem fundo imobiliário que paga mais. Porém, estamos considerando 8% ao ano acima da inflação, porque dessa forma, o valor que você vai ver lá no final já está considerando a inflação, que não adianta nada você ver, que investiu, aí tá lá com 30 milhões daqui a muito tempo. Porém, os 30 milhões não vão ter o mesmo poder de compra que tem hoje. E a realidade é que para conseguir ao longo de 30 anos uma rentabilidade de 8% ao ano acima da inflação, precisa investir bem. Não vai ser colocando tudo no Tesouro Selic, tudo no CDB, que você vai conseguir essa rentabilidade. Ele começou a investir R$ 500 por mês, porém nós reajustamos o quanto ele investe todo ano em 6% ao ano. Então esse ano ele começa com R$ 500, ano que vem 530, porque é muito simples. Ano após ano, a inflação come nosso poder de compra, o seu salário é reajustado, mesmo que você não tenha um grande ganho de produtividade, então ano após ano tem esse pequeno reajuste. Júnior começa aos 20, aos 60 anos, o que saiu do bolso dele
foram 928 mil. De juros, ele tem 2.627.000, ou seja, no total, ele tem 3.555.000. E como eu considerei o rendimento já acima da inflação, esses 3,5 milhões teriam o poder de compra que hoje são 3,5 milhões. Já Clayton, a história é outra. Então ele começa direto com R$ 1.000 por mês, tem essa mesma rentabilidade de 8% ao ano, já acima da inflação, e todo ano eu reajusto aqui, assim como no caso do Júnior, 6% ao ano o aporte que ele tem. Então ele vai investir dos 30 aos 60, ou seja, 30 anos investindo o dobro do que Júnior investiu. Porém, vocês já podem ver aqui embaixo que o resultado é outro. O que saiu do bolso dele, 948 mil, a rentabilidade que ele teve, 1.736.000, o patrimônio total que ele possui, 2.685.000. E com certeza Clayton está bem. Imagina ter um poder de compra, um dinheiro de 2.600.000 reais investidos, investindo aí somente R$ 1.000 por mês. Tá bacana, tá gostoso, não tem como falar que ele está mal. Porém, uma coisa é fato. Júnior começou 10 anos antes, investindo metade do que Clayton colocou. E nesses 30 anos, Clayton não conseguiu passar, tem quase 1 milhão a menos. Porque na fórmula dos juros compostos, o único fator que é exponencial é o tempo. Ou seja, quanto antes você começar, melhor. Um grande exemplo do tempo, da importância dele nos investimentos, é Warren Buffett. Então ele comprou sua primeira ação, começou a investir com 11 anos de idade. Hoje, ele tem 95 anos. Você já consegue imaginar o patamar que ele chegou por ter começado lá atrás, mas também por ter investido muito bem o seu dinheiro. Podemos ver que quando ele tinha 14 anos de idade, tinha 5 mil investidos. Quando ele completou 30 anos de idade, tinha 1 milhão investido. Temos muitos seguidores aqui do canal Gêmeos Investem que aos 30 anos têm R$ 1 milhão. Óbvio que aqui são US$1 milhão. Quase 10 anos depois, aos 39, ele passa a ter 25 milhões de dólares. Obviamente que é muito dinheiro, mas comparado ao que ele tem hoje, é praticamente nada. Entre 53 e 56 anos, ele chega no seu primeiro bilhão de dólares. Aqui nessa tabela nós temos que com 89 anos, ele tinha 73 bilhões. Hoje, com 95 anos, ele possui mais de 160 bilhões. E pensa comigo, se ao invés de ter começado aos 11, ele tivesse começado aos 21. Com certeza o resultado seria totalmente diferente. Beleza, você já entendeu. Tenho que investir, é 20% do que eu ganho. E agora, onde que eu coloco? E nós separamos aqui por escadinha. Então começamos com o mais simples, o mais seguro e vamos indo ao mais avançado. Então o primeiro degrau, renda fixa. Com a Selic hoje perto dos 15% ao ano, você consegue um retorno líquido de uns 12% ao ano. E aí temos investimentos muito seguros, Tesouro Direto, CDB de grandes bancos. Porém, um ponto muito importante, que o rendimento da renda fixa varia. Então, desses investimentos que eu comentei, é de acordo com a taxa de juros, de acordo com o CDI, que hoje está nesse patamar, porém já esteve rendendo 10% ao ano, já rendeu 2% ao ano, já rendeu 6% ao ano. E nessa hora que nós temos um rendimento muito alto na renda fixa, que surgem oportunidades de comprar outros ativos, fundos imobiliários, ações, a preços descontados. Então hoje, com R$150, você compra uma cota do HGLG11 e ele é dono desses imóveis, desses galpões. Então, quando você compra Mercado Livre, Shopee, o seu produto sai de um galpão, sai de um centro de distribuição e eles são donos de diversos galpões logísticos espalhados pelo Brasil. Esses galpões estão alugados, o inquilino paga o aluguel todos os meses. Quando você compra uma cota, você vira dono de uma pequena parte desse fundo e recebe a sua parte do aluguel através dos dividendos. No caso do HGLG11, ele pagou no mês passado por cota R$1,10. O aluguel pago pelos inquilinos é reajustado todos os anos. Com isso, a tendência é que quanto você recebe em dividendos, suba ao longo do tempo. E da mesma forma, os imóveis se valorizam conforme o tempo passa. E a tendência de longo prazo é que as cotas também se valorizem, como você vê nesse gráfico aqui. Mas lembrando que se trata de renda variável, ou seja, o preço da cota varia de acordo com a demanda compradora e vendedora. Se tem mais gente querendo comprar do que vender, o preço sobe. Se tem mais gente querendo vender do que comprar, o preço cai.
igual aconteceu, por exemplo, lá em 2024, que tivemos o HGLG11 caindo cerca de 10%. Além disso, o dividendo pago é de acordo com o lucro que o fundo tem. Então, se o fundo está com todos os imóveis alugados, o lucro é maior. Se temos inquilinos saindo, uma vacância maior, o lucro dele vai ser menor. Próximo investimento são ações. Então, você com pouco dinheiro consegue comprar uma ação e se tornar dono de uma pequena parte de uma grande empresa. Então, por exemplo, o Itaú lucrou ano passado 47 bilhões de reais. Com somente 40 reais você compra uma ação, vira dono de uma parte e recebe a sua participação dos lucros através dos dividendos. E aqui eu estou trazendo um exemplo de fundo imobiliário, um exemplo de ação, porém na hora de investir tem que ter estratégia, tem que montar uma boa carteira com vários ativos. Você não vai escolher somente uma ação, não vai escolher somente um fundo imobiliário. Tem que ver também o seguinte: pode ser uma boa empresa, porém ao mesmo tempo não está em um bom preço para ser comprada nesse momento. E muitas vezes a pessoa que se preocupa com seu futuro vai lá, sabe que tem que investir, cria conta em uma corretora, começa a mandar o dinheiro, porém não entende muito. Aí chega o assessor ligando, mandando mensagem, sempre com uma nova oportunidade. Não, que agora tem esse fundo aqui que tá bacana. Não, que agora tem esse COI. E você vai confiando, sem saber muito bem do que se trata, e muitas vezes acaba com uma carteira como essa aqui. Por exemplo, um seguidor que chegou para análise de carteira com um especialista da nossa equipe. Estava cheio de fundos de investimentos que não estão rendendo nem o CDI, porém que a taxa de administração é altíssima e com certeza o assessor, por ter vendido esses fundos, ganhou uma boa comissão. E para você que gostaria de uma segunda opinião da sua carteira de investimentos, para esse vídeo estamos disponibilizando 10 vagas, onde o especialista da nossa equipe vai analisar sua carteira, entender os seus objetivos, falar aquilo que está bacana, aquilo que está ruim e ao final, se fizer sentido para nós e para você, fazer parte da nossa consultoria de investimentos, a Adnai Capital. Vai estar no link da descrição, no comentário fixado. Para quem está assistindo através da televisão, o QR Code que o Ria vai colocar aqui na tela, você escaneia com o seu celular, vai entrar aqui nesse site, preenche os seus dados e um consultor da nossa equipe vai te chamar. E por fim, subindo mais um degrau aqui dessa escada dos investimentos, você pode investir fora do Brasil. Hoje, as maiores empresas do mundo, você pode ver aqui conosco que o top 10, nós temos 8 delas sendo empresas nos Estados Unidos. Somente 2, TSMC de Taiwan e a Saudi Aramco, que é de petróleo, a maior de todo mundo, lá na Arábia Saudita. Me responde você do outro lado, qual que é a Apple brasileira? Qual que é o Google brasileiro? Qual que é a Microsoft? Qual que é a Tesla do Brasil? Não existe. São empresas que estão na Bolsa Americana, porém que vendem pro mundo todo, inclusive para cá. E muitos acham que precisa ser um grande magnata para investir fora do Brasil. E a verdade é que no passado era assim. Porém, hoje você consegue começar a investir fora do Brasil, tirando seu dinheiro daqui em uma moeda mais forte, que é o dólar, com R$300. Esse gráfico aqui, o S&P 500, mostra o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E você, somente com um investimento, com um ativo, através de um ETF, que é uma cesta de ativos, somente com um ativo, você comprando aqui o SPY, por exemplo, você já está se expondo a essas 500 empresas. E o principal, que investindo fora do Brasil, você está se expondo sim à valorização dessas empresas, mas ao mesmo tempo também está se expondo à valorização do dólar contra o real. Então, lá em 2014, me lembro muito bem que com R$2 e pouco, você comprava um dólar. Hoje, precisa mais de 5. Você ganhou nessa valorização e ganhou na valorização das empresas também. Eu vou deixar aqui embaixo o link da corretora que nós utilizamos para investir no exterior. Você vai cair nessa página, nós temos um tutorial em vídeo aqui te mostrando como fazer e colocando esse cupom GEMEOS na hora de abrir a sua conta, você recebe uma recompensa em Bitcoin. Eu, quando criei minha conta lá atrás, ganhei $20, Renan ganhou $5. E nesses 20% do seu salário você pode investir no mercado financeiro ou em outro tipo de investimento, que é investir em si mesmo. Esse aqui eu quase não vejo ninguém falando, mas pode ser na sua vida o melhor de todos. Então você colocar 300, 500, R$1.000 no mercado financeiro pro longo prazo vai ser interessante, vai ser bacana? Com certeza. Mas agora, se você pega R$1.000, R$2.000 e investe em você, em um bom curso para você se profissionalizar, para você desenvolver uma habilidade que consiga prestar um serviço, cobrar por isso. Isso vai te gerar rendimento, vai te gerar dinheiro o resto da sua vida. E sendo que hoje, muitas vezes, você nem precisa investir dinheiro de verdade. Por conta da internet,
somente de investir o seu tempo, você já consegue aprender. Porém, a realidade é que hoje nós temos essa ferramenta, o telefone, que reis no passado não tinham acesso à informação que você tem hoje. Mas mesmo com essa ferramenta poderosíssima nas mãos, muitos preferem somente ficar vendo besterol. Então é conteúdo de Virgínia, é Carlinhos Maia, é Deolane. Na verdade, Deolane não mais, porque tá presa. É, só se fizer lá da cadeia mesmo. E dentro desses 20%, você pode investir no mercado financeiro em um curso para se profissionalizar, ou então, até mesmo, em equipamentos para você conseguir trabalhar melhor. E conhecimento, ninguém vai te tirar. Não vai ser uma crise, não vai ser uma queda no mercado. É uma habilidade que você desenvolveu. E agora vamos para os próximos 10%, que são os da estabilidade. Esse vai ser o dinheiro que te mantém no jogo. Então, por exemplo, para quem é autônomo, trabalha através do notebook, teve um problema, foi roubado, caiu Coca-Cola, caiu no chão, essa pessoa não tem nenhuma reserva, vai ter que pegar e parcelar no cartão de crédito com um monte de juros um notebook novo, vai ter que esperar chegar na casa dela para voltar a trabalhar e nessa hora muitas vezes já atrasou a entrega com o cliente, ele já tá reclamando, já perdeu o cliente, já perdeu dinheiro, já perdeu tempo de prospecção. No mês seguinte, você agora está devendo para o cartão, mas você não contava com essa parcela e acaba virando uma bola de neve. Muita gente acha que tem problema com o dinheiro, mas na verdade tem um problema de estabilidade, porque se você não tem nada, qualquer imprevisto que aconteça na sua vida vai acabar com o seu dinheiro que não tem e com o seu psicológico. Por isso colocamos esses 10%, que vão proteger tudo aquilo que você já construiu. É a conhecida por muitos reserva de emergência. Então, para facilitar aqui, você vai pegar o quanto você gasta por mês, aquilo que é essencial para você sobreviver, não o seu salário. Então, os seus gastos essenciais são R$ 2.300 por mês. Logo, pegando aí 5 meses, uma reserva ideal seria de R$ 11.500. E muito importante, onde você vai guardar esse dinheiro? Não pode ser em qualquer lugar. E precisa respeitar alguns princípios. Então, primeiro, você tem que ter acesso rápido a ele. Não dá para ter um imprevisto e esperar 2, 3 dias para o dinheiro cair na sua conta. Segundo princípio, ele não pode sofrer por volatilidade. Você não pode colocar, por exemplo, R$1.000 lá e quando for sacar, ter 950. Então não pode estar em fundo imobiliário, não pode estar em ação, não pode estar em criptomoedas. Tem que estar na renda fixa pós-fixada com liquidez imediata. E o terceiro princípio é que tem que estar rendendo alguma coisa. Não basta deixar o dinheiro debaixo do colchão, onde a cada mês que passa o seu dinheiro vale menos e você está perdendo o poder de compra. Então, é o que o Renan trouxe. CDBs de grandes bancos, é caixinha, é tesouro reserva. E para você montar essa reserva mais rápido, você vai automatizar. Recebeu o seu salário, 10% já vai para isso. É como se fosse uma conta que você tem para pagar. Você não paga o seu aluguel, você não paga a sua conta de luz para não cortar, você não paga a sua internet para continuar tendo acesso ao seu celular. Você vai agora se pagar a sua reserva de emergência. E se você tiver algum problema, você vai utilizar e utilize sem dó. E é muito simples. Utilizou a reserva, muitos ficam na dúvida. Eu usei a reserva, o que eu faço agora? Nos próximos meses, você vai repondo. E quando a reserva estiver pronta, esses 10% que você coloca todos os meses, você pode colocar em outro lugar, de preferência naqueles outros 20% que trouxemos primeiro, para o seu crescimento. Agora vamos aos 60%, que são os essenciais. Então você vai pegar tudo que é necessário para você viver. É o seu aluguel, o seu transporte, a sua alimentação. E esse 60% cada um vai definir de acordo com a sua necessidade. Eu não vou chegar aqui igual um monte de vídeo no YouTube que fala tem que ser tanto para aluguel, para moradia, os outros tantos por cento tem que ser para transporte, o outro tem que ser para saúde, o outro tem que ser para alimentação, porque cada pessoa vive uma realidade diferente. Então vai ter gente que paga mais caro no aluguel, porém por pagar mais caro no aluguel mora próximo do trabalho, consegue ir até mesmo andando e dessa forma não tem gasto com o transporte. Vai ter outro que mora no interior, onde não tem ônibus com facilidade, não tem Uber, e por conta disso ele está disposto a gastar mais em transporte para ter um carro, que isso vai trazer um conforto muito além para ele, que vai valer a pena ele gastar uma maior parte do salário com essa categoria. E antes de ter alguém falando 60% do que eu ganho, não vai dar. Em alguns casos, realmente não dá,
Pega o camarada, ganha um salário mínimo, ele vai estar gastando 100% pro essencial e ainda vai faltar. Mas agora que eu quero que você reflita comigo, outro lado, você sabia que 63% dos brasileiros que ganham acima de 14 mil reais por mês ainda vivem de salário em salário, não tem nenhuma reserva? E eu sei que 14 mil por mês hoje não é aquela fortuna que já foi no passado. Porém, não ter nenhuma reserva já é sacanagem. O problema não é a renda, e sim o comportamento. Conheço casal que juntos ganham 60 mil por mês, já tem casa própria, já tem carro, não tem filho e mesmo assim gastam tudo todos os meses e vivem sim de salário em salário. Parece até que quando vê algum dinheiro na conta, tem raiva. Pensa o seguinte, não, tá sobrando esse dinheiro na conta, isso não pode acontecer. Arranje alguma coisa pra gastar. E o maior vilão tem nome: inflação no estilo de vida. Toda vez que a renda sobe, o padrão de vida sobe junto. Então vai trocar a casa que mora por uma casa maior, o carro por um carro mais caro, o restaurante que antes ia no Outback, agora quer ir lá no Figueira Rubaiá, agora quer ir na churrascaria de 400 reais. Parece algo normal, mas é isso que te mantém na corrida dos ratos para sempre. O essencial é o essencial. Então vai ser a sua moradia, a sua alimentação, o seu transporte. Os gastos além, que você sim deve ter o seu lazer, o seu iFood, o seu barzinho, o seu jogo de videogame, vai entrar em outra categoria. E eu diria que um dos grandes vilões dos brasileiros se trata do automóvel. Que aqui automóvel não é somente bem de consumo, é patrimônio, é status, que você já deve ter reparado no estacionamento do shopping. O que mais tem são carros acima de 200 mil reais. Porém, você para pra ver a renda média do brasileiro, que a maior parte está endividado, e não consegue entender como é que tanta gente tem carro assim, sendo que a situação do Brasil é completamente diferente. E aí que entra que muitos estão dispostos a deixar grande parte da renda mensal no carro, somando parcela, somando gasolina, somando manutenção, somando seguro, somando IPVA. O pessoal tá deixando 30%, dependendo do caso 40% da renda só no veículo. E agora chegamos nos últimos 10%, que é o da recompensa. E aqui é o dinheiro que vai manter a sua saúde mental e a sua disciplina. Porque o dinheiro não serve só para crescer, para te proteger dos imprevistos. Ele também serve para te proporcionar boas experiências, para você ter um lazer. E quem ignora essa parte acaba desistindo no meio do caminho. Você sabia que 92% das pessoas que economizam além da conta, depois desse período intenso, gasta mais do que deveria? É igual na dieta. Você tá lá 2 meses, 3 meses, 90 dias, 100% na dieta, sem refeição livre, sem nada. Acabou esse período, você chuta o balde, você come tudo, você come até não aguentar mais. Então esses 10% serve pro seu lazer e você deve gastar tudo. Não deve ficar se preocupando em sobrar alguma coisa. Já cria uma conta separada, já cria uma caixinha e da mesma forma que você separou o dinheiro para investir pro crescimento, você também vai separar o dinheiro da sua alegria, da sua diversão. E aqui, muito importante, entra tudo que é lazer. Então o barzinho com os amigos é esse lazer. O iFood também não é essencial. É esse lazer. Tem gente que pensa, não, esses 10% eu vou usar só para comprar coisas mais extravagantes. Não é assim que funciona. E além disso, para quem é autônomo, são 10% do que você tem de lucro e não de faturamento. Então, na época que nós fazíamos conteúdo de games, teve uma colega nossa que fechou uma publicidade, 40 mil reais. E na hora ela falou, não, que eu fechei a publicidade, é 40 mil, que 10% eu vou gastar 4 mil, eu vou comprar uma bolsa. Porque só é 10%, eu mereço gastar com algo que eu gosto. Porém, os 40 mil era o bruto. Primeiro, que tem que pagar a agência que fechou esse trabalho para ela, 20%, ou seja, 8 mil. Tem um imposto também, porque ela tem uma empresa aberta para receber esse dinheiro, 13%, ou seja, 5.200. Tem o videomaker, editora, que foi lá, fez a publicidade, mas ela paga todo mês 3 mil, ou seja, desses 40 mil, o que vai pro bolso dela são 23.800. Então, na verdade, esses 4 mil não representam 10%, e sim 16,81%. E agora sim, você tem um plano bem definido do que tem que ser feito. Você vai ter lazer, você vai ter o crescimento, você vai ter a segurança. E nesse caso do lazer, a regra é simples. Você foi lá, gastou tudo aquele mês, acabou, no mês seguinte você vai ter novamente para gastar. E dessa forma você estará administrando o seu patrimônio como 1% mais rico. E pode ter certeza que fazendo isso, a cada ano que passa, ele vai ser maior. A regra dos 20, 10, 60, 10 não é ser pão duro, é uma intenção real do seu dinheiro. Comenta aí o que você acha e até o próximo vídeo.